Shalom Adonai! Salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um vídeo da nossa saga romana. De volta realmente, faz uma semana que eu não trago vídeo da saga romana. Estive aí fazendo aí os vídeos especiais das metas de inscritos e virtude do vídeo do Marciano, que acabou ficando grande, né? Ficou em duas partes e aí ocupou a data do vídeo especial. Mas enfim, vocês conhecem a história e hoje eu vou contar a história do Petrônio Máximo, que foi aí o imperador que assumiu no lugar do Valentiniano III, ele que articulou e fez todas as artimanhas para se tornar imperador. Vou contar os detalhes, o que motivaram ele a fazer isso, como aconteceu, quer dizer, vocês já sabem parte da história, mas tem detalhes aqui novos que são muito interessantes e que vale a pena a gente debater aqui, conversar um pouco sobre isso. Mas antes de eu começar, não esqueça de dar um tapote nesse like, compartilha com a galera que ajuda demais o canal a crescer. E vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Aqui eu conto história antiga, aqui tem várias civilizações do mundo antigo, só vocês darem uma olhada nas playlists aí, que tem a nossa playlist de vídeos especiais da meta de inscritos. A cada meta de inscritos batida, eu trago um vídeo especial para vocês, falando de outras civilizações. E a nossa próxima meta é de 600 inscritos. E claro, aqui tem a nossa saga romana, como é o vídeo de hoje, onde eu trago a história de Roma, da sua fundação, passando ali pelo período de monarquia, república e chegando ao império, onde eu conto a história de todos os imperadores, sem poupar ninguém, dissecando todos aqui, inclusive até os usurpadores. E sempre com uma metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo. Então se inscreve aí, dá um tapote nessa sineta. Caso o YouTube não notifica você, então me segue lá no Instagram que você fica sabendo todas as novidades do canal, quando os vídeos saem. Então publica as capas dos vídeos lá no dia que os vídeos são publicados. Tem os stories onde eu mando os meus recados por lá também. E tem o quadro Curta com Zelota, onde eu faço um apêndice do canal, trago algum material extra e faço também uma prévia análise aqui dos vídeos. E se você, caso não tem Instagram, vai lá no Facebook que tem a minha página, onde também saem os vídeos do Curta com Zelota lá, e também eu posto os links dos vídeos aqui do YouTube, beleza? Então é isso, vamos lá começar. Se eu esquecer de alguma coisa, depois eu conto no final. Petrônio Máximo, Flávio Anício Petrônio Máximo, ele que governou apenas por 75 dias, de março a abril de 455. Articulou tudo aquilo ali para ficar só 75 dias. Mas tem história e tem muita coisa interessante para ser contada aqui. Bom, ele nasceu por volta de 395 depois de Cristo. Ele que era filho de um político que já era um político importante, que era o Anício Probínio. O Probínio, que foi cônsul em 395 e foi procônsul da África no ano seguinte. Então esse foi um sistema que os romanos criaram, né, de fazer esse sistema administrativo, de pegar essas várias pequenas províncias para serem administradas por uma única pessoa, que seria um procônsul, como foi no caso do Gordiano, como eu contei lá na história do vídeo dele, que foi imperador também por pouquíssimo tempo, até bem menos do que foi aqui o Petrônio Máximo. E também as outras províncias, no caso as maiores, que eram o Egito e Cartago, elas eram governadas aí como eram pelos pretores normalmente, como todas as outras províncias da Ásia ou da Ásia Menor. E também ele era neto de um político chamado Sextus Cláudius Petronius Probus, que foi prefeito da Líria, da província da Líria, também foi prefeito da Itália e cônsul em 371. A família do Petrônio Máximo, que eram os Anícios, era uma família rica, influente, de classe senatorial, uma família que tinha muitas posses, poder e influências. Então não seria diferente do Petrônio não seguir pelo mesmo caminho da política. Então a família dele vinha ocupando cargos desde o século IV, durante todo o período do século IV, cargos públicos importantes, e a ascensão da família Anícia, ela vai ser durante o império do Teodósio, né? Desde o início lá do primeiro Teodósio o Grande, né, que eu contei a história dele. Então quem não viu, deixa o link aqui em cima aí no card para vocês darem uma assistida, que foi quem iniciou essa dinastia que ainda não acabou.
E também nós tivemos ali uma outra situação, um outro elemento que ajudou bastante a ascensão da família dele. Por quê? Naquela época ainda do Teodósio existia uma grande resistência do lado do Ocidente com relação ao cristianismo. Então a maioria dos senadores ainda eram pagãos, né, aqueles que prezavam ainda pela tradição de manter os deuses pagãos, o politeísmo. Existia aquela resistência ao cristianismo, que era diferente em Constantinopla, que a aceitação foi muito grande e maior e era intensa. E a família dele, a família Nícia, era uma família que era cristã, que acabou também ajudando a essa família a ter esse destaque lá. E o próprio Petrônio, ele vai ter a sua carreira também dentro da política de destaque, né? Quando ele se tornou pretor em 411, depois ele foi tribuno em 415, ele vai ser secretário do Tesouro Imperial, também um cargo muito importante, dos anos de 416 a 419. Depois ele se torna prefeito urbano de Roma, que seria equivalente a um prefeito hoje em dia mesmo. E prefeito pretoriano da Itália duas vezes, em 435 e de 439 a 441. Ele também teve dois consulados, que foi em 433 e um outro em 443. Então boa parte da carreira do Petrônio Máximo foi durante o império do Valentiniano III. Mas alguma coisa aconteceu para que o Petrônio Máximo se enchesse de ódio e quisesse acabar com o Valentiniano III. E eu vou contar esses detalhes aqui, claro, velho, não passa nada aqui. Então, recordando ali para quem assistiu o vídeo, já que eu falei sobre essa história 2 semanas atrás, a história do Petrônio Máximo com Aécio, existia aquela questão da inveja. Na verdade, alguns falam com ciúme, não era o ciúme, era inveja mesmo. Ele tinha inveja do Aécio porque o Aécio havia se tornado ali o braço direito do Valentiniano, né? Já que ele que estava nos campos de batalha, pela aquela boa relação que ele tinha com os hunos, e sempre que havia uma invasão dos bárbaros, né, germânicos, ele utilizava ali aqueles hunos para formar o seu exército, já que Roma não tinha mais exército, não tinha mais romanos lutando, existiam aqueles bárbaros federados. E os hunos faziam parte até a ascensão de Átila ao trono, a se tornar o rei dos hunos, e vai acabar aí essa ajuda. Os hunos é que vão passar a se tornar um problema para os romanos. E aí acontece o seguinte, né? Ele ficou extremamente ali invejoso com a ascensão do Aécio, já que o Aécio havia conseguido casar o filho dele, que era o Gaudentius, com a Eudóxia, que era filha do Valentiniano III. Ele conseguiu entrar para a família, subiu para o cargo de patrício, fazia parte agora da corte do imperador, e aquilo deixou ele enfurecido, porque ele foi um cara que dedicou sua vida política toda ao Valentiniano III. E aí ele também, porque ele era o imperador, o senador mais importante de Roma, e ele esperava algum tipo de uma posição de destaque também. E aí foi quando ele armou contra o Aécio, e acabou culminando na morte do Aécio, né, onde ele consegue convencer, junto com o eunuco, sempre tem um eunuco na história, né, que o Aécio estava tentando trair o Valentiniano III, e com aquele casamento do filho dele, do Aécio, com a Eudóxia, filha do Valentiniano III, de colocar o filho dele como imperador. Então aquilo ali conseguiu convencer o Valentiniano III, que acabou matando o Aécio. Ele matou com as próprias mãos, né, com a espada. Para quem não viu esse vídeo, deixo aqui o card para vocês assistirem. E aí, depois de ter conseguido se livrar do Aécio, ele agora ia se livrar do Valentiniano III. E vai ser quando ele acaba ali contratando 2 ex-guarda-costas do Aécio para que eles assassinassem o imperador Valentiniano III, que eram os bárbaros conhecidos como Optelas e Traustelas. E aí eles matam o imperador Valentiniano III enquanto ele estava praticando arco e flecha. Inclusive o próprio eunuco também acaba morrendo aí nessa história. Então quem ele articulava, ele também se livrava dessas pessoas, para que ninguém soubesse
das tramóias dele para chegar ao trono. Então, logo após assassinarem o Valentiniano III, esses dois bárbaros, eles acabam já entregando ali a túnica imperial e o diadema do imperador, que pertencia ao Valentiniano III, nas mãos do Petrônio Máximo. Isso no dia 16 de março de 455. E aí o Petrônio, tendo em suas mãos a túnica e tendo ali o diadema, ele consegue facilmente o apoio do Senado, já que ele era um nome importante lá, tinha toda aquela sua influência, e acaba sendo intitulado como o novo imperador. E aí, para isso também ele contou com a ajuda dos funcionários do palácio, fazendo com que eles subornando os funcionários do palácio, porque ele queria mais uma coisa. A história dele, na verdade, era uma história de vingança. Eu vou contar o que aconteceu. Então ele consegue obrigar a recém-viúva, ainda mal havia enterrado o marido, que foi a Licínia Eudóxia, a casar-se com ele. Caso contrário, né, como ele havia já tomado controle do palácio, se ela não casasse com ele, ele a executaria. Então ela acaba sendo forçada a casar-se com ele. E aí, outra coisa para garantir a sua posição dentro da dinastia teodosiana, já que a Licínia Eudóxia era uma legítima teodosiana. E ele nem quis saber de luto, não quis saber de nada. O ódio que ele tinha era muito grande para pensar em qualquer detalhe desse tipo. E outra coisa que ele fez, né? Primeiro que também, vocês recordam que até agora poucos minutos ou segundos, enfim, não sei, ele havia acontecido o casamento do Gaudentius, né, que era o filho do Aécio, com a Eudóxia, né, a filha do Valentiniano III com a Licínia Eudóxia. Esse casamento vai ser desfeito, porque ele vai casar a sua nova enteada com seu filho, que era o Paládio, reafirmando aí essa união com a dinastia teodosiana. Estava tudo certo, era o plano perfeito, tudo acontecendo como ele queria que acontecesse. E aí Petrônio ele já vai também nomear o seu novo mestre dos soldados, que era Ávito, que era um aliado dele. Então ele pediu para que o Ávito viajasse até Tossola, aliás, que era uma parte do reino visigodo, e foi pedir apoio a Teodorico II para fazer aqueles acordos de apoio, de dar ali suprimentos em troca de mão de obra, de armamento, do exército, né, para que os visigodos acabassem ali fazendo parte do exército romano. E ele foi para lá e acaba não voltando porque a conversa se alongou demais, né? Então ele achou que era cedo demais para ter esse tipo de acordo, né? Ver quais seriam as vantagens, as desvantagens e tal. E durante essa estadia do Ávito lá em Tolosa, aconteceram algumas coisas. Mas antes de eu dizer o que aconteceu, existe uma versão que é bem interessante a respeito de por que o Petrônio Máximo armou contra o Aécio, armou contra o Valentiniano, ele detonou geral. Foi o seguinte, dizem que a primeira esposa do Petrônio Máximo, ela havia sido violentada pelo Valentiniano III. Eu não posso usar outra palavra, porque aí o YouTube acaba, sei lá, cortando, enfim, tem esses problemas aí. Mas aí, com isso, ele acaba descobrindo e ele cria um ódio muito grande pelo Valentiniano depois desse ato, até porque a esposa dele, que o nome dela não foi preservado pela história, ela acaba se suicidando, né? Ele que havia se dedicado tanto ao Valentiniano III e acaba sofrendo um baque como esse, fez com que ele se motivasse e guardasse todo aquele ódio e destruísse completamente ali o Valentiniano III, tirando primeiramente o seu braço direito e depois matando o próprio Valentiniano III, articulando tudo. Era o plano quase perfeito. Mas o que Petrônio não esperava era o seguinte, que primeiro as tropas que estavam protegendo Roma, já que eles haviam retornado para Roma, a sede do Império Romano estava em Ravenna, havia retornado para Roma com Petrônio,
ele não contava que as tropas eram fiéis ao Aécio e debandaram e foram embora. E deixaram Roma desprotegida. Então ele estava ali esperando para que o hábito conseguisse aquele apoio dos bárbaros para fazer aquela tropa de federados, de bárbaros ali, mercenários e tal, para proteger Roma. Só que aí durante todo esse esquema, essa história dessas negociações, a Licínia, ela descobriu toda a articulação do plano do Petrônio Máximo. E ela estava ali prisioneira, estava numa situação difícil, e ela acaba fazendo a mesma coisa que a Honória fez quando mandou uma carta para o Átila pedindo socorro. Só que ela pediu uma ajuda a nada mais nada menos que Genserico, que era o rei dos Vândalos. Os Vândalos que haviam devastado Roma e saíram descendo e foram lá para a África, estavam na África. Na verdade, o Genserico agora ele já era o rei de Cartago, que era um fornecedor de grãos para Roma. E com isso ele estava com todo o poder de ter os grãos que iam para Roma nas mãos dele. E ela acaba mandando essa carta para o Genserico e acaba relatando os fatos. Então lógico que ele não iria por lá porque ele gostava dela. Mas existia um detalhe interessante aí que seria uma motivação. Houve um acordo que foi feito entre Valentiniano III e o Genserico para que os vândalos e os romanos tivessem uma boa relação. Então houve uma coisa que foi um casamento combinado da filha do Valentiniano III, a Eudóxia, com o filho do Genserico. Esse casamento seria feito para unir as famílias. Só que a menina tinha só 5 anos de idade na época, então ela não podia se casar com 5 anos de idade. Só que esse negócio foi deixado de lado. E aí a menina já tinha casado ali com o filho do Aécio, depois já foi obrigada a casar com o filho do Petrônio Máximo. E aí o Genserico pensou, Roma está na carta, claro, a Licínia Eudóxia explica o que ela estava passando e dizem que Roma estava desprotegida. Se ele quisesse chegar lá, ele poderia levar o que ele quisesse. E aí é que vai acontecer essa invasão dos vândalos, que vai ser o segundo saque que acontece em Roma, que vai ser o saque de 455. E aí Genserico chegou lá com tudo, chegou devastando tudo que vinha pela frente, saiu matando quem estava pelo caminho, saiu saqueando a cidade inteira e acaba invadindo até o palácio do imperador. E levou até as estátuas de bronze que estavam lá, levou aí até ali também alguns reféns. Ele só não matou mais gente porque o Papa Leão I interviu durante aquela invasão e pediu para que ele poupasse a população, que não tinha nada a ver com aquilo ali e tal. Então algumas pessoas foram poupadas. Mas aí ele acabou levando aí alguns reféns que foram os senadores que não haviam morrido, os que ainda estavam vivos, com suas esposas. Levou também a própria Licínia, que havia pedido socorro, e as suas 2 filhas, que eram Placídia e Eudóxia. E aí eles vão ficar em cativeiro por 7 anos em Cartago. Claro que a Eudóxia e suas filhas foram bem tratadas durante esse cativeiro. E aí o Genserico, como tinha aquele acordo lá com o Valentiniano III que não foi cumprido, ele acaba exigindo que houvesse esse casamento. Fazia parte desse acordo aí que ele tinha feito com a Licínia para que ele fosse lá acabar com o Petrônio. Eu vou contar o que aconteceu com o Petrônio, eu não esqueci não. E aí acontece esse casamento da Eudóxia, que vai ser o 3º casamento dela, né? E ela vai casar com o filho do Genserico, que era o Nérico, com quem ela teve um filho, que foi o Hiderico, que vai ser o futuro rei dos Vândalos. Esse casamento, né, como eu disse, que havia sido combinado. Então a família, né, vai ter esse casamento, a família vai ser bem tratada e tal. Só que aí a família só vai ser libertada junto com os outros reféns após a intervenção do novo imperador do Oriente, que era o Leão I Trácio, que vai conseguir a libertação da Licínia e da Placídia,
e foram liberadas para Constantinopla, assim como alguns dos outros reféns que estavam lá, e pagando um resgate em ouro no ano de 462. Vejam quanto tempo, foram 7 anos ali de cativeiro. A Eudóxia, ela acabou, logo depois que o filho nasceu, ela largou o marido por questões de diferenças religiosas, né, já que ele era ariano e ela era ortodoxa. E aí ela acaba indo embora para Jerusalém, onde ela vai viver até a morte dela, seguindo agora ali uma vida totalmente ligada à religião, ao cristianismo. Mas enfim, o que aconteceu com Petrônio? O que aconteceu com Petrônio durante essa invasão? Aconteceu foi que ele fugiu quando ele viu a chegada dos vândalos e que ele não tinha como se defender. As poucas tropas que estavam lá foram rapidamente dizimadas. E aí ele foi encontrado no caminho. Existem versões diferentes, tem umas 3 versões, mas a versão talvez mais aceita é de que ele havia sido linchado pela própria população depois de terem descoberto todas as tramóias e articulações que ele fez para se livrar do Aécio e do Valentiniano III. E que depois de ele ter sido linchado, ele foi ali esquartejado e seus restos foram jogados ali no rio Tigre. E com isso não teve enterro, não teve nada, o corpo dele desapareceu ali nas águas do rio. E aí teremos a questão da sucessão, que foi o seguinte: o Ávito escapou do massacre porque ele estava lá em Tolossa. Chegaram as notícias em Tolossa que os vândalos haviam invadido Roma e que haviam saqueado e que o imperador morreu depois desse saque. E aí o Teodorico II pensou: você está por aqui? Então, o que você acha de você ser o novo imperador romano e a gente faz um acordo aqui? E aí o Ávito de cara: nossa, eu sou imperador, quero, claro. E aí ele aceita de cara. Então vai ser feita toda aquela articulação. O que sobrou do Senado, que eram chamados até de senadores galo-romanos, que seriam senadores gauleses misturados com romanos, enfim. Não seria, obviamente, um senado oficial, que acabou confirmando isso. E na época quem estava do lado de lá, né, no Oriente, em Constantinopla, ainda era Marciano, e que eu contei aí a história dele nos vídeos anteriores da saga romana. E o Marciano deu o ok dele: beleza, pode colocar ele aí, não tenho nada com isso. O meu negócio aqui é Constantinopla. E aí o Ávito acaba se tornando o novo imperador aí do Ocidente, que vai ser mais um imperador que também terá uma passagem rápida e que eu vou contar a história dele no próximo vídeo da nossa saga romana. Lembrando que sábado eu retornarei aí com mais um vídeo especial, porque outra meta foi batida, né? Será um vídeo aí de que é em 575 inscritos. Então espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida deixem nos comentários. E também gostaria de agradecer a todos que têm comentado aqui no canal, a galera que tem seguido fielmente aqui os vídeos. Cada vídeo postado, sempre tem um pessoal aqui que comenta e tal, eu respondo a todos. Até aqueles que não ver com muita frequência, que não escrevem, mas enfim, eu respondo a todo mundo. E agradeço a galera aí pelo apoio. Isso aí é o meu maior pagamento que eu recebo, já que eu não ganho nada aqui do YouTube, não recebo praticamente absolutamente nada pelo que eu faço aqui. E meu pagamento é justamente aí esses incentivos, essas palavras que vocês têm mandado para mim. Muito obrigado a todos aí, vocês que ficam até os finais dos vídeos, que assistem todo o conteúdo e têm acompanhado aqui a saga romana. Então fiquem aí ligados lá no meu Instagram, @zelota, onde lá estarei publicando. Acredito que amanhã deve estar saindo já o vídeo fazendo análise aqui sobre este vídeo aqui lá no Culta com o Zelota, beleza? E sábado tem um vídeo especial. Durante a semana direi qual será a civilização que eu vou falar lá no próximo vídeo do vídeo especial da meta de inscritos, beleza? Não se esqueçam, a próxima meta 600 inscritos. Um abraço, Zelota, e até sábado. Falou, pessoal.